Fala pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Diogo Barreto aqui. Pessoal, hoje eu vou passar aqui para vocês sobre o ponto ideal de marketing, onde a gente vai poder canalizar a nossa energia em um lugar certo, em um lugar onde a gente vai poder escalar aí as nossas campanhas, escalar o nosso negócio, beleza? O primeiro passo a se tomar é você fazer mais marketing e fazê-lo com estratégia. E por que eu falo fazer mais marketing? É bem da verdade que para alguém comprar de você, ela precisa ter alguns pontos de contato a mais. Basicamente, são 7 pontos de contatos para que alguém possa comprar de você. O que significa 7 pontos de contato? Significa 7 engajamentos, 7 interações. O cliente precisa ter visto a sua oferta pelo menos 7 vezes e interagido com você de alguma forma, tá bom? Então, isso aí já é um ponto aí que a gente precisa estar atento para que a gente consiga prosseguir nas nossas estratégias. Então, não adianta você ter ali colocado sua oferta uma, duas vezes e achar que não é mais necessário ter esforço de marketing para aquela situação. Você não pode simplesmente colocar a sua oferta na frente da pessoa uma vez e chegar no final do dia, você encerrar o dia e achar que ela deveria ter comprado e nada mais ser feito, tá bom? Então, se você tiver um produto com um ticket mais baixo, aí sim, aí, por exemplo, se tiver um produto que você vende, ele é 10, 20, 30 reais, acredito que você não precisa tanto ter essa preocupação de colocar na frente da pessoa 7 vezes. Porém, se você tem um produto ou um serviço com um custo alto, aí você tem que dobrar esse parâmetro de colocar aí de 7 pontos de contato. Você tem que colocar 14 pontos de contato. Isso aí obriga a gente a continuar ofertando esse produto para aquela pessoa. Isso aí obriga a gente a ter mais resiliência na hora de estar fazendo o nosso marketing. Então, isso aí é uma regra muito interessante para você estar fazendo venda. Quer dizer, raramente uma pessoa vai comprar de você a primeira vez que ela interagiu com a sua marca, a primeira vez que ela viu a sua marca, raramente ela vai comprar de você, tá? Mas toda regra tem a exceção, ok? Vou deixar um ponto de observação aqui. Vendas é para um, marketing é para muitos, tá? Então, enquanto você está fazendo publicidade, você tem que entender que você está falando para uma massa, você está falando para muitas pessoas. Então, nesse momento que você está falando para muitas pessoas, aí sim você precisa entender que o desafio é maior, você precisa entender e saber que aquelas oportunidades também, quando forem cumpridas, quando forem aceitas, elas vão trazer um retorno maior. Se para você vender uma coisa assim no 1 a 1, com certeza seria mais fácil e seria um ponto de contato menor. Mas como você vai divulgar para uma massa, então você precisa de mais pontos de contato, ok? Esse é o ponto. Agora, a gente precisa entender quais plataformas serão melhores para que a gente direcione o nosso marketing, para que a gente anuncie. Então, para isso, você tem que descobrir aonde o seu cliente está. Você precisa saber se naquela determinada plataforma existem clientes prontos para comprar de você. Assim, você vai estar canalizando a energia nessa determinada plataforma. Muitas das vezes, as pessoas querem ir para diversas plataformas, fazem algumas ações de marketing, fazem alguns anúncios e já desistem. Muitas das vezes acabamos sufocando aqui as ações de marketing, porque estamos canalizando a nossa energia em várias plataformas ao mesmo tempo. Tá? Então, você precisa descobrir o seu público, aonde ele está, aonde ele é mais atuante, é, é, onde ele mais está participante para que você divulgue aí, né, o seu produto ou o seu serviço, para que você faça a sua ação de marketing. Então, você precisa aparecer com frequência, com valor e com oferta. O próximo ponto aqui é saber que ela está alinhada com essa frequência, tá? Então, com os pontos de contatos, que são as plataformas, e agora você precisa se expor, você precisa aparecer mais vezes para esse determinado cliente, para esse determinado público. Então, quando você aparece para as pessoas certas com frequência, isso vai estar alinhado à segurança. Então, as pessoas já te viram, já interagiram com você e ela vai ter segurança de comprar de você.
Falando sobre conexão, né, já que a gente está passando aí na frente das pessoas mais vezes, nas plataformas certas, agora a gente precisa se conectar com esse cliente, para que essa conexão seja mais assertiva. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai buscar o nosso cliente ideal. É o cliente que, inegavelmente, o nosso produto, o nosso serviço vai ser excepcional para esse cliente. Então, a gente precisa achar o cliente ideal. É o cliente em que o nosso produto, o nosso serviço, inegavelmente, vai resolver, vai ser a solução para eles. Então, inegavelmente, estaremos prestando um serviço excepcional. Estaremos colocando na mão daquele cliente um produto excepcional. Inegavelmente, estaremos prestando um serviço excepcional. Inegavelmente, estaremos colocando o produto na mão desse cliente excepcional, beleza? Então, o nosso produto precisa adicionar inúmeras vezes benefícios para esse cliente ideal. Então, exercício de sempre, olhar para o nosso negócio como se a gente fosse esse cliente, tá? Esse cliente ideal. Vamos ter um olhar de cliente ideal para o nosso negócio e ver o que a gente precisa melhorar. Outro ponto que eu quero deixar aqui sobre conexão é sobre uma escala, que é uma escala móvel. Por exemplo, a linguagem que você vai colocar ali na frente desse público. A gente sabe que para a gente ter um ponto de conexão bacana é uma escala móvel de 10 anos, seja 10 anos abaixo da sua idade ou 10 anos acima. Tá? Isso aí faz com que a nossa conversa, a nossa conexão seja mais assertiva com esse público. Então, se eu tenho 30 anos, eu vou falar com 20 e 40, de 20 a 40 anos, beleza? Então, se eu tenho 30 anos, eu vou falar com um público mínimo de 20 até 40 anos, para que a minha linguagem chegue ali de forma mais assertiva e também eu não vou estar falando aí com um público muito amplo, eu vou estar sendo específico, porque às vezes a gente começa a querer alcançar toneladas, toneladas de pessoas, a nossa energia, o nosso esforço vai precisar ser maior, bem como também os investimentos. Então, se a gente tem uma linguagem, né, e considerando essa escala, a gente vai mais específico e vai alcançar a pessoa certa, ok? Vamos agora para os pontos comuns e características que o seu cliente ideal tem. Detalhes geográficos, que são detalhes de geolocalização, e comportamentos comuns. O que são comportamentos comuns? São detalhes ali incomuns entre essa massa de pessoas. A gente precisa saber como se comporta e esses comportamentos incomuns. O que eles buscam ali na sua profissão, o que eles buscam quanto a um determinado produto, um determinado nicho, o que eles buscam ali em comum, os desejos que eles têm em comum. Basicamente, a gente vai estudar os desejos e as frustrações desses clientes. A gente vai entender mais sobre isso, tá? Sobre quais são os desejos e as frustrações incomuns desses determinados clientes ideais. Por isso, a gente tem uma frase, né, que a gente gosta de citar, que os clientes, eles não compram quando recebem uma explicação do seu produto ou do seu serviço. Eles compram quando eles se sentem compreendidos. E aí vem esse ponto de conexão. Eles sabem que você compreende muito bem o desejo, você compreende muito bem ali a frustração dele. Então, inevitavelmente, ele vai associar você a um solucionador para ele. Então é isso aí, você mapeou os desejos e as frustrações, cada detalhe, né, bem mapeado mesmo, com calma. Isso aí vai te trazer inúmeras conversões. Daí vem as conversões, porque você vai moldar a sua oferta em cima desses desejos e dessas frustrações. O cliente, ele precisa saber que você está movendo ele para longe das frustrações e aproximando eles do desejo, beleza? O pessoal fala, vou te levar no ponto A para o ponto B. Então, o ponto A, né, do cliente são as frustrações, o ponto B é o desejo. Então, você vai aproximar ele do seu maior desejo. O último ponto aqui é um condutor principal para que você possa ofertar o seu produto, que é a emoção. Todo o seu marketing tem que ser conduzido através da emoção do cliente tendo ali em mãos aquele produto ou aquele serviço.
beleza? Você já sabe ali o desejo do cliente, você já sabe a sua frustração, então você vai ser um condutor, você vai ser a ponte para o milagre, para que seu cliente se torne um cliente satisfeito e possa indicar o seu produto, indicar o seu serviço e possa ser também ali uma fonte de marketing sua, porque um cliente satisfeito, geralmente, ele vai te trazer ali outros clientes e vai falar de você para outras pessoas. Então, ele se torna também uma fonte de marketing dentro do seu ecossistema. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Falamos sobre pontos de tensão aí do marketing, aonde a gente tem feito aí algumas ações de marketing aqui para nossa agência e tem funcionado legal. A gente está passando aí essa experiência para vocês. E se vocês gostaram do conteúdo, peço a vocês que vocês se inscrevam nesse canal, que vocês deixem um like, ativem o sininho das notificações e não esqueçam de comentar. Comentem aí o que vocês acharam, comentem aí, deixem alguma dica, alguma coisa que tem funcionado para vocês e nos ajudem aí a produzir mais conteúdos, ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.